Fala galera do YouTube, bem-vindo ao universo das carnívoras, galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, ou seja lá onde foi que esse vídeo foi parar. Beleza? Bem-vindos, eu sou Rafael Ferrarese e hoje no nosso canal, para você que é amante de plantas carnívoras, nós vamos falar a respeito do que dá certo no caso das minhas dioneias, tá? Das minhas Venus Flytrap. Vocês já conhecem esse vocabulário, Venus Flytrap? Isso é como essa planta é chamada em inglês. Em espanhol, ela chama Venus Atrapa-Mosca. Bacana, né? Venus Papa-Mosca, né? O nome correto dela é Dionaea muscipula. E aí tem as variações: All Red, Royal Red, B52, Southwest Giant, Dentata, Big Mouth, e vamos por aí afora, porque tem Dionaea pra caramba. Ainda existem muitas que não foram descobertas, acredito eu, muitas variações, e outras que ainda já foram descobertas e são pouco estudadas, tá? Bom, pessoal, o que eu vou fazer hoje, na verdade, são boas práticas. Para quem já trabalhou numa empresa grande, ou para você que é da escola, ou para você que utiliza meios de informações aí por fora, vê tutoriais. Boas práticas é quando você pega uma coisa que deu certo para uma pessoa e começa a fazer naquilo que você quer aplicar. No exemplo, deu certo formatar o meu computador, faz você também, entendeu? Então assim, eu vou mostrar pra vocês o que deu certo com as minhas dioneias. Rafael, eu queria muito saber por que a minha dioneia morreu, tá? Eu queria saber por que a minha dioneia ficou preta. Eu quero saber por que a minha dioneia não vai pra frente. Por que elas não deram certo aqui? Eu não sei por que não deu certo para você aí. Pode ter acontecido muitas coisas. Você pode ter deixado faltar água, ou a água que você colocou pode não ter sido suficiente. Um pratinho com água, eu vou garantir que, dependendo do tamanho do vaso, vai ser como uma gota d'água para quem está morrendo de sede. Não resolve teu problema, certo? Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Ou você pode ter deixado ela cair e está me escondendo alguma coisa. Entendeu? Ou muito mais além do que isso, ela pegou alguma coisa, ou simplesmente faz parte do processo natural dela. Ela pode estar entrando em dormência. Lembrando de novo, nós estamos em março. Março é o mês em que as carnívoras começam a entrar em dormência. Nós estamos nos aproximando do inverno. O inverno para plantas carnívoras. O momento de dormência, Mr. M. É isso mesmo, dormência. Dormência, a gente já falou no vídeo anterior, mas só para resumir, é quando as plantinhas resolvem secar as suas folhas, guardar as suas energias e se reciclar para voltar em uma outra oportunidade e futuramente dar flores e sementes. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, o que eu faço aqui com as minhas dioneias? Vamos falar do substrato. Eu vou, na verdade, de novo me retratar a respeito do serrapilheira, tá? O serrapilheira, que é esse substrato aqui, tá? A sua plantinha vem nesse substrato aqui, na maioria das vezes, se você compra da floricultura. Se você comprar de grandes cultivadores, como o Marcos Ono, como o Valdemar Schosslet, eu falei certo o teu nome? Depois você coloca aí. E o Gino, que é do plantascarnívoras.com.br, se você comprou desses caras, a sua planta vai vir com esse musgo aqui, ó. Tá bom? Porque é um musgo que já vem mais tratado, já vem mais... já faz parte do procedimento deles. Mas se você comprar na floricultura, vai vir com esse substrato aqui, tá? Que seria o serrapilheira. Musgo, serrapilheira. Musgo, serrapilheira, tá? Então, o que acontece? O serrapilheira, não que ele seja ruim, mas ele necessita de muito mais água do que o musgo.
O musgo não pode ser qualquer musgo, ele precisa ser musgo sphagnum. Mas poxa, Rafael, eu moro longe, cara. Aqui eu não consigo encontrar. Sedex fica caro. Meu, eu garanto pra você que musgo não pesa tanto assim. E se você pedir 1 quilo de musgo, eu garanto que você não vai gastar ele em menos de 1 ano. A não ser que você seja compulsivo em compras, assim como nós todos da comunidade de plantas carnívoras somos. Porque a gente merece ter um carnê do baú só pra comprar planta. Se você é realmente um compulsivo, dá um like aqui embaixo, dá um joinha aqui no vídeo, tá? Então é assim, se você é compulsivo, você vai precisar de muito mais musgo. Mas geralmente, cara, 300 gramas de musgo dá pra você tratar muito, mas muito vasinho mesmo. Tá bom? E o Sedex acaba não ficando tão caro, apesar do serviço dos correios ser muito ruim. Tá bom? Bom, pessoal, vamos voltar a falar aqui. Então, o serrapilheira, como diz o meu amigo Valdemar, ele precisa de muito mais manutenção, tá? Como ele precisa de muito mais manutenção, você tem que ficar remexendo no vaso. E talvez essa situação de você remexer no vaso, ó, o peixinho lá, mais outro peixinho, resolveu passar o cardume agora. Passa, rapaziada. Isso aí, então, o povo querendo aparecer no vídeo. Então, se você precisa fazer muita manutenção nesse vaso, as raízes podem acabar se danificando, tá bom? É isso que acontece. Ou o serrapilheira, se você não colocar a quantidade exata de água, ele vai ressecar e a sua planta não vai absorver umidade suficiente. E esse substrato pode acabar compactando também. Compactando significa ficar sólido, juntar-se, e não vai deixar oxigênio passar para as raízes. As raízes das Dioneias muscipula, elas precisam de oxigênio. É muito semelhante a outros tipos de plantas, tá? Então, por isso que tem gente que mistura com serrapilheira, tem gente, que mistura com perlita expandida, tem gente que mistura com areia. Por quê? Porque ajuda a oxigenação. O ideal é que quando você compra uma planta assim, se ela vier nesse substrato, apesar dele aguentar muito tempo, e tem gente que faz 1 ano que está com o substrato de serrapilheira, o ideal é que você troque para musgo. Espera só um instante que eu vou pegar um pouco de musgo para você ver. Eu voltei. Tá aqui. Esse é o substrato. Esse é o musgo sphagnum. Ele vem semi-desidratado ou desidratado, tá? O musgo desidratado, a única coisa que você precisa fazer é deixar ele de molho na água por uns 5 minutos e colocar depois a sua plantinha dentro, plantar, fazer um furo, igual tem lá nos outros vídeos anteriores de como transplantar a sua planta. Só serve se for esse musgo. Por quê? Porque esse musgo retém a umidade. Não é nem por questões de pH. Talvez o pH do musgo seja muito propício para plantas carnívoras que necessitam, na maioria das vezes, de um pH mais ácido, tá? Por quê? Porque são plantas que não precisam de um solo rico em nutrientes. Elas precisam justamente de um solo pobre de nutrientes. É por isso que elas resolveram se adaptar e ficar com essas boquinhas para fora. Se a planta não encontrou os nutrientes no solo, ela vai dar um jeito de absorver esses nutrientes. E aí criou essas armadilhas aqui. Por quê? É hora de pegar o que tá andando na terra, meu amigo. Entendeu? Então, se logo mais, sei lá, já existem N teses acontecendo aí. Tem gente plantando planta carnívora até no barro, né? Eu não digo no barro, mas na terra preta eu já vi algumas nefentes, né, Val? Então, o que acontece? O ideal é que você use musgo. Esse musgo aqui tem que ser o musgo sphagnum. Deixa eu devolver isso aqui, tá fazendo a sujeira. O ideal é que você use o musgo sphagnum. Rafael, pode ser aquele musguinho verde, bonitinho, que serve para fazer ornamentação lá. Aquele outro, para vaso, para outro tipo de vaso que não seja orquídea, por exemplo, porque o substrato de orquídea também serve. Pode ser esse? Não pode ser esse. Tem que ser sphagnum. Ou sphagnum, ou musgo fofão, ou musgo rosa. Depende do lugar onde ele tá, ele recebe outro tipo de nome, tá bom? Beleza? Então vai aí a dica.
Recebeu essa planta? Troca. Foi o que eu fiz. Essa foi a primeira sacada. Eu fiz um teste com 6 mudas plantadas no serrapilheira. Deu certo? Até deu. Só que a planta demorou muito mais para se adaptar. Perdi sim algumas mudas, outras deram certo. Até eu achar o jeito certo, demorou muito, cara. Muito mesmo. E aí eu comecei a perder mudas. Então, cara, foi pela dor. Eu tive que aprender e acabei juntando todas elas até nesse vasão aqui. Tá bom? Todas aquelas mudinhas que, se vocês olharem nos vídeos anteriores, tem lá. Eu acabei juntando todas elas nesse vaso e foi só eu mudar pra cá. Muitas delas acabaram dando haste floral, tá bom? Então o que eu fiz? Eu mudei pra musgo esfagno, tá? Esse é o primeiro passo. Troquei o serrapilheira pelo musgo esfagno. Quando eu falar para vocês nos meus comentários do Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, que a água, vamos falar de umidade agora, que a água precisa estar na metade do vaso, é na metade do vaso mesmo, cara. Não é um dedo no pratinho, é na metade do vaso. Eu vou pegar o vaso na mão para você ver. É na metade do vaso, tá vendo aqui, ó, onde tá, olha só, pra você ver onde tá a umidade. É na metade do vaso, tá vendo que falta 2 dedos pra começar o vaso? Aqui, ó, 1, 2, isso é um dedo de urso. Então, dá uma olhada, são 2 dedos pra terminar o vaso. A água tem que estar na metade. Por quê? Porque as raízes da dionéia estão exatamente ali. Entendeu? E se for o serrapilheira, ele não vai conseguir absorver a umidade igual o musgo. Então a sua planta vai ter muito mais trabalho para conseguir atingir essa água. Se for o serrapilheira, o ideal é que você deixe a água a 1 dedo da borda para poder dar certo. Ou seja, e ainda corre o risco de dar errado, tá bom? Claro, tem gente que essa hora está falando que eu estou falando balela, mas você vai acabar sabendo que isso é verdade o que eu estou dizendo, tá bom? Beleza? Então é assim, musgo esfagno, água na metade do vaso, tá bom? Esse é o primeiro passo. Esse é o segundo passo, água na metade do vaso. Outro passo, depende da dionéia que você está plantando. Se você estiver plantando uma dionéia típica e quiser fazer uma coisa bem bacana, quiser que ela preencha o seu vaso todinho, use um vasinho pequeno. Eu digo esse vaso número 1, se eu não estou enganado, é o número 1. Tá, olha aqui em relação à minha mão. Tá? Ela vai formar colônia, dá só uma olhada. E vai acontecer, deixa eu pegar direito aqui, e vai acontecer essa invasão aqui, invasão de dionéias. Tá bom? Exatamente isso. Por quê? Porque ela vai se adaptar um pouquinho melhor aqui. Agora, se você estiver tratando com uma dionéia um pouco maior, o ideal é que você use vasos profundos. Por quê? Porque as raízes são profundas. Dionéias não têm raízes na superfície. As raízes crescem na vertical, ou seja, de cima para baixo, buscando água no subsolo. E geralmente muito mais profundas. Se você quiser plantar uma dionéia comum num vaso desse, você pode? Claro, você deve, vai funcionar também, tá bom? Mas talvez ela não se adapte igual essas aqui, B52, SWG, que é Southwest Giant, a Dentata, são dioneias bem grandonas, tá bom? Então, outra dica, pelo quê? Porque as minhas plantas deram certo, por causa do tipo de vaso que eu uso, tá? Eu adapto ela de acordo com as plantas que eu tenho. Se eu vi que elas são muito grandes, eu coloco elas em vasos maiores e dou a possibilidade delas crescerem, tá? Vaso sempre furado na parte de baixo, não fure dos lados, não caia na besteira de furar dos lados para a água chegar melhor, porque não vai adiantar nada, de todo jeito o musgo acaba sugando, tá bom? Água na parte de baixo dos vasos, tá certo? Cara, outro passo pelo qual aqui tudo funciona e funciona muito melhor. Eu estou plantado, na verdade, o meu jardim está num lugar de chão, ou seja, de barro, cara, dá só uma olhada. É plantado praticamente no chão. É onde eu estou. Aqui também tem folhas, tem plantas. Então eu tenho praticamente, tem até um ninho de passarinho ali, tá? Então eu tenho aqui praticamente uma estufa a céu aberto,
tá? Lá em cima é onde eu gravo alguns dos vídeos, tá bom? Aqui bate sol o dia inteiro. Dá só uma olhada na hora que é. São 3 horas da tarde. São 4 horas da tarde e o sol está batendo ali. Ou seja, até agora há pouco o sol estava batendo aqui. Ela toma sol das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Dependendo do calorão, até mais, até as 4 horas da tarde. Tá bom? Então, as minhas dioneias tomam bastante sol. A não ser que você esteja num lugar onde o sol seja um tremendo inferno, tá bom? Aí é uma questão de adaptação, você não vai fazer isso totalmente com as suas plantas. Mas uma coisa que eu sei é que dioneia adora sol. Então se ela gosta muito de sol, não custa tentar, vai adaptando, tá bom? Deixa ela num lugar onde tem bastante sol, vê como é que foi. Se você vê que ela não está se adaptando, tira e tente do seu jeito, tá certo? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu faço para as minhas dioneias darem certo. Outro ponto que eu também utilizo para que elas funcionem bem relativamente, não em todas, mas na maioria delas, principalmente nessas aqui que são muito tops, assim, são muito mais caras, muito maiores, eu faço a poda das folhas. Então eu te retiro as folhas que estão pretas e deixo só as folhas que estão verdinhas. Se a folha ficou preta numa ponta, eu vou lá e corto a folha preta. Por quê? Senão vai juntando muita coisa e depois fica difícil fazer essa manutenção. Entenderam? Beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu faço para as minhas dioneias darem certo, tá? Se aí ficou alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, manda aqui no nosso canal, tá? Desculpem, tem uma pergunta. Se eu quiser misturar se eu quiser misturar perlita, se eu quiser misturar areia, eu posso? Pode, deve, vai ser muito legal, vai ajudar a sua planta a absorver mais oxigênio nas raízes. Só que faz uma sujeira, e faz sujeira mesmo. Conforme você rega às vezes as plantas, vai vazar areia por baixo do vaso, tá bom? Mas dioneia não é muito bom você ficar aguando por cima não. Sabe por quê? Se você for aguar por cima e cair água em cima da armadilha, a armadilha vai acabar se fechando. Não sei se vocês repararam, se vocês já estudaram sobre isso, ou já viram nos meus outros vídeos, essas armadilhas aqui, elas têm um tempo. Ou seja, ela abre e fecha no máximo 4 vezes. Acontece às vezes até 4 vezes. Mais do que isso, ela não vai acontecer e ela vai apodrecer. Ou ela vai travar aberta, ou ela vai travar fechada. Travando, ela seca, vai fazer a reciclagem da folha e vai nascer outra. Olha lá, ó, lá no miolinho, quantas estão nascendo. Beleza? Tranquilo? Então vamos fazer um seguinte, se a sua planta está plantada em serrapilheira, se possível, faça a troca o quanto antes. De um jeito ou de outro você vai acabar tendo que fazer essa troca. Então, por que não fazer agora? Certo? Beleza? Tranquilos? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui no nosso canal, tirem suas dúvidas, mandem suas sugestões. Eu quero mandar um beijo, um abraço para os filhos do Raimundo Cruz. Eles assistem o nosso canal, gostam bastante das dicas, segundo o Raimundo disse, e quero pedir desculpas pelos palavrões aí que eu venho falado nos vídeos. Meninos, não falem palavrão, o tio às vezes faz algumas coisas muito feias nesses vídeos, não copiem, certo, pessoal? Beleza? É hora de ir embora, é hora de sair rodando. Vai pra lá com esse negócio. Até o próximo. Tchau, tchau. Eu voltei. Pessoal, não esqueçam de dar um like lá no meu vídeo. Se você gostou mais ainda, compartilha no Facebook. Ou dá só uma olhada lá no Instagram, @Universo das Carnívoras. No Facebook, Colecionador de Carnívoras. Belê? Se você gostou mais ainda, compartilha com seus amigos, mostra no seu canal. Cria um canal também, posta suas dicas, manda suas dúvidas, manda aqui pra gente. Tranquilo? Tchau, abraço, até a próxima.